chamando, hein? Tá nos chamando, hein? A polícia está fazendo uma operação. O que está acontecendo aí, Benhur Correia? Bom dia. Bom, Fachel, Silvana, bom dia para vocês. Olha, tem uma pergunta para se responder aí. Fachel, Silvana, vocês já viram grupos pequenos movimentarem 15 milhões de reais assim, espalhados pelo país? Acho que não, né? É o que a polícia está tentando responder com a operação de hoje, que mira especificamente pessoas ligadas ao ex-traficante Léo do Aço, que foi morto em 2019. Olha, o repórter Felipe Freire e eu estamos acompanhando o cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão aqui no Rio e em Santa Catarina contra a Carla Oliveira de Melo, que é considerada ex-braço direito do traficante Léo do Aço, e o Silvestre André da Silva Felizardo, ex-PM do Batalhão de Operações Especiais BOP, condenado por corrupção passiva e organização criminosa e ex-marido de Carla, além de pessoas ligadas aos dois, como a Hanna de Oliveira, Laranja, que era o alvo nessa casa aqui que eu estou na Penha. A polícia está investigando como a Carla Oliveira, o Silvestre e esses alvos movimentaram 15 milhões de reais nos últimos 2 anos e mantinham um padrão de vida de alto luxo. Nas redes sociais, a Carla ostentava mansões, viagens, carros, lanchas. Atualmente, por exemplo, ela está morando em Jurerê Internacional, em Florianópolis, em uma mansão de alto luxo. A gente tem até imagens dessa mansão porque a polícia foi lá cumprir um dos mandados de busca e apreensão. A polícia descobriu que o grupo usa empresas, algumas de fachada, para lavar dinheiro, como uma empresa de material de descartáveis, que apresentou uma movimentação de 2,5 milhões de reais nos últimos 3 anos, ou uma empresa de aluguel de lanchas criada em dezembro de 2020, que já nasceu com um capital de 800 mil reais. Tudo isso ligou o alerta da polícia e que buscou alguns relatórios de movimentação financeira e chegou ao grupo. Só que junto com essa investigação, Fachel, a polícia também descobriu que a organização criminosa pode ser responsável por uma teia de informações da polícia para o tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. Algumas ligações entre a Carla e a Hanna de Oliveira, que é uma das pessoas de confiança da Carla, a polícia conseguiu identificar nessas ligações e nessas trocas de mensagens essas passagens de informação da polícia para o tráfico de drogas. O Silvestre, que é ex-marido da Carla e também alvo de operação, ele foi denunciado pelo traficante Léo do Aço como informante em 2017. E a Carla hoje é casada com um policial militar do Choque. Além das buscas e apreensões, a polícia também bloqueou os bens e está atrás das contas bancárias, né? Bloqueou as contas bancárias dos investigados. Fachel, Silvana. Tá, então, qualquer nova informação sobre essa operação, né, chamada aí de Rainha de Copas, né, Fachel? Chama a gente. Vamos acompanhar todos. Lavagem de dinheiro do tráfico. A lavagem de dinheiro é aquela história. Vou tentar esconder o dinheirinho aqui que a gente ganhou de maneira ilegal, né? E aí você tenta lavar para poder usar o dinheiro depois. Obrigado. Benhur Correia está chamando informações novas sobre a operação Rainha de Copas. Alvo, uma mulher apontada como assim, a principal ajudante, né, Benhur? Conhecida como a 01, né? Exatamente, era o braço direito do traficante Léo do Aço. A gente está acompanhando, eu e o repórter Felipe Freire, desde de manhã cedo, essa operação que mirou a Carla de Oliveira Melo e também o Silvestre André da Silva Felizardo. Para o intervalo, temos o Marcos Sadoc agora, que vai falar de uma operação da Polícia Civil contra uma facção criminosa que movimentou 15 milhões de reais, não só no Rio de Janeiro, até em Praia Luxuosa da região sul do país, né, Sadoc? Seja bem-vindo, querido, bom dia. Isso, Paulo, bom dia para você, para o Juliano, todo mundo que acompanha o Band News TV. 15 milhões de reais nessa investigação, foram 3 anos desse inquérito que avaliou essa movimentação muito grande dos traficantes, é a maior facção de tráfico de drogas do Rio de Janeiro, Comando Vermelho. Então agora os agentes na zona oeste do Rio, por exemplo, Barra da Tijuca, Recreio, Vargem Grande, na zona sul em São Conrado, mas Jurerê Internacional em Santa Catarina, como você disse, é uma operação interestadual da delegacia que tenta aí combater a lavagem de dinheiro no Rio, essa especializada. E para explicar detalhes dessa operação, os traficantes com essa movimentação e uma lavagem de dinheiro muito considerável, pelo segundo dia, inclusive, de operações aqui no Rio de Janeiro contra esse tipo de lavagem de dinheiro. O delegado responsável pelo inquérito, Leonardo Borges, está ao meu lado. Delegado, bom dia, obrigado pela entrevista ao vivo. Que o senhor falasse, então, sobre a importância dessa operação de hoje, esses traficantes que ostentavam uma vida de luxo na internet, né, delegado? Bom dia, Sadoc. Hoje a gente deflagra a Operação Rainha de Copas, com mandados expedidos pela primeira vara especializada do crime organizado, do Tribunal de Justiça, que facilita o nosso trabalho, porque são juízes especializados na temática de crime organizado. São 9 mandados de busca e apreensão, um mandado de bloqueio de contas bancárias no valor de até 7 milhões e 400 mil reais,
sequestro e busca e apreensão de automóveis. Uma operação, como você falou, interestadual, além do Rio de Janeiro. Estamos cumprindo alvos em Santa Catarina, com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina. Uma operação que demonstra até a integração entre as forças, já que o crime também não respeita fronteiras, as forças policiais também têm que estar integradas. E o nosso objetivo hoje é coletar provas e fazer a recuperação de ativos financeiros. Atacar a parte financeira do crime organizado. Mansões de luxo, barcos, jet ski, carros importados, tudo isso está na busca da polícia. Já sendo encontradas coberturas de luxo, né, delegado? Exatamente. O patrimônio dessa organização chamou atenção, como você bem disse, movimentou em 3 anos a quantia de 15 milhões de reais. São pessoas que ostentam uma vida de luxo, com viagens internacionais para a Europa, para Nova York, a vida em mansões de alto luxo, uma vida realmente que chama atenção. E a gente tem mecanismo de investigação financeira para verificar se as empresas integrantes são realmente empresas que atuam na atividade financeira ou elas recebem aporte de recursos oriundos do crime organizado. Para finalizar, então, é uma ligação que vem dos traficantes lá da ponta, com uma movimentação de dinheiro vivo muito grande, mas que depois vai para essa lavagem com várias possibilidades, até com pessoas vivendo vida de luxo, né? Exatamente. Esses indivíduos, eles são ligados à maior facção criminosa do Rio de Janeiro e eles atuam na lavagem desses ativos para fazer parecer que esses recursos são recursos oriundos de atividades legais. Leonardo Borges, responsável pelo inquérito, então falando com a gente ao vivo aqui no Band News TV, operação em andamento no Rio, Santa Catarina. A todo instante chega o material apreendido, inclusive esses personagens aí que fazem, portanto, a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do Comando Vermelho. Hoje, alvos dessa operação, busca e apreensão, é a Operação Rainha de Copas. Pablo Juliano. Meu caro Marcos Sadoc, já que você está ao lado do delegado, agradecemos a ele pela disponibilidade. Eu queria só fazer uma pergunta antes de liberar vocês. Muita gente deve pensar que o tráfico de drogas vive apenas da venda de drogas ou da negociação de armas. Mas os detalhes dessa operação mostram que a situação vai muito além disso. Eu queria saber do delegado quando é que houve esse ponto de virada, que o tráfico de drogas começou a perceber que poderia funcionar como uma empresa que regularmente funciona, lavando dinheiro, por exemplo. Olha, Pablo, eu vou passar sua pergunta aqui para o delegado. Pablo Ribeiro faz lá de São Paulo uma pergunta até junto com a dele. Ele pergunta quando que o tráfico de drogas fez essa mudança e percebeu que podia lavar o dinheiro, ir para as empresas, fazer essa lavagem de uma maneira mais especializada. E aí o meu adendo, Pablo, porque o delegado falou há pouco que esses traficantes e até quem lava o dinheiro para o tráfico estava usando empresas que não pareciam nem um pouco as empresas criminosas para lavagem de dinheiro. Eles tentavam dar um ar de legalidade, é isso, né? E quando que houve essa virada é a pergunta do Pablo. A gente já percebe isso já há alguns anos já. O tráfico utiliza vários mecanismos de lavagem de dinheiro. Você tem o ingresso desses recursos com maneiras dissimuladas, você tem empresas de fachada atuando, empresas que você não observa uma atividade econômica e justifica o dinheiro que é movimentado nas contas bancárias, e tudo isso é investigado por nós e a gente consegue desconstituir essa aparência de legalidade, mostrando que, na verdade, os recursos são oriundos do crime organizado. Também hoje identificadas e sendo rastreadas, né, delegado? Elas podem até ter parte que não tem crime, mas se chega esse dinheiro, são investigados. Exatamente. Tudo isso é analisado, qual é a participação dessas empresas, e a gente verifica, faz uma análise financeira do fluxo de dinheiro, entrada de saída, as atividades exercidas, enfim, toda uma análise técnica baseada em inteligência financeira. Obrigado, Leonardo Borges. Obrigado pela entrevista. Pablo Juliano. Marcos Sadoc, doutor Leonardo Borges, também muito obrigado pelo...